Então, oficialmente boa noite para quem está aqui, boa noite para quem vai acompanhar a gente pela internet. Vocês já se acomodem aí, peguem suas Bíblias. Quem não está com a Bíblia física, abra aí sua Bíblia no celular. Mas é mais importante mesmo que você acompanhe o texto, tá? Todo mundo? Quem tá acompanhando pela internet, ou quem vai acompanhar pela internet, né? Tem que você se acomode bem, você compartilha com quem você quiser, você pegue sua Bíblia também, compartilhe o link, enfim. Se acomode bem porque a gente vai começar logo. Hoje a gente vai continuar a exposição ali daquela sessão que Jesus está ensinando a orar. E hoje a gente termina essa primeira sessão. A gente vai fazer os versículos 7 e 8. Então é Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8, tá bom? Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Certo? Todos achando aí? Todos encontraram? Então, a gente vai ler o texto, tá? A gente vai orar e aí a gente vai partir para a exposição, tá bom? Então, todo mundo encontrou aí? Todo mundo está com a sua Bíblia aí? Mateus 6, versículos 7 e 8. Jesus fala assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa reunião, por esse povo que se reúne aqui. Te damos graças por aqueles que nos acompanham pela internet, Pai. Pai, nós te agradecemos porque nós podemos nos reunir como igreja, Pai, nesse local, neste tempo, Pai, que se chama hoje, para conhecermos mais de Ti, para termos comunhão, Pai, com os santos da igreja, com os irmãos em Cristo, Pai, que são os santos da igreja, Senhor. Te agradecemos porque nós podemos conhecer da Tua palavra, Senhor, e ter os nossos olhos abertos para Ti, Senhor. Ter os nossos olhos abertos para o Evangelho, Pai, para Cristo. Senhor, fala conosco, fala no mais profundo dos nossos corações, das nossas mentes, para que a gente vá a Ti, Senhor. Para que a gente seja transformado pela renovação das nossas mentes. Que só é possível pelo Espírito Santo. Peço que o Senhor abra, Pai, as mentes e os corações todos estão aqui, os que estão assistindo pela internet, os que assistirão depois. Pai, transforma-nos, Pai, que o Senhor seja glorificado em tudo que fizermos. Quanto a mim, Senhor, que vou entregar essa mensagem, eu te peço que eu não me desvie, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que eu fique firme na sã doutrina, Pai, da Sua palavra. E que eu pregue aquilo somente que o Senhor quer, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, a gente vai ler de novo aqui. Peço que vocês acompanhem mais uma vez. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. É interessante a gente notar que no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18, Jesus está falando sobre 3 atos da piedade judaica, que eram costumes e são copiáveis por nós. Nós temos também que fazer esses mesmos atos de piedade, os quais são doar, orar e jejuar. Fazia parte da piedade religiosa deles, ou seja, da vivência deles, da vivência espiritual do povo judeu, doar, orar e jejuar. Quanto ao doar e ao jejuar,
Jesus vai falar basicamente sobre sermos discretos, fazermos de coração, não para os homens, mas para Deus, e sermos discretos quanto a isso. Mas quanto à oração, Jesus se estende mais. Ele aprofunda no assunto. Ele vai falar o que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer. Aqui nessa pequena seção, do versículo 5 ao versículo 8, ele se atém muito mais ao que a gente não deve fazer do que o que a gente deve fazer. Do versículo 9 ao 15, ele vai falar muito mais do que a gente deve fazer e como a gente deve fazer ao orar. A gente viu que ele nos fala de que a gente não deve orar para que a gente ofereça oração aos outros. Quando a gente ora em público, a gente ora com os outros, ou pelos outros, mas não aos outros. Não ao público que está lá. Não é para que o público se deleite na nossa oração. Não é para que eles olhem para nós e pensem, nossa, como são piedosos, como são espirituais, como ora bonito esse irmão ou essa irmã. Ele vai falar também que é para a gente procurar a discrição, para a gente procure ficar a sós com Deus. A gente busca o Pai em secreto e a gente vai encontrar o Pai em secreto. Mas não é de nenhuma maneira uma proibição à oração pública, à oração coletiva da igreja. Porque se assim fosse, como nós vimos domingo passado, se assim fosse, os apóstolos teriam errado e a igreja primitiva toda teria errado. E nenhum dos pais da igreja e por diante teriam acertado, porque as orações coletivas fazem parte da igreja. E no Antigo Testamento, na igreja do Antigo Testamento, nós também podemos ver isso, a igreja que ora junto. Mas a oração ela não é oferecida a alguém, senão Deus. Somente a Deus são oferecidas as nossas orações, apesar de orarmos com os outros e pelos outros. Mas aqui, vocês vão ver que ele faz um giro, mais uma vez. Na primeira parte, alguns vão dizer assim, que ele está proibindo a gente de imitar os hipócritas, que são os falsos crentes, os falsos convertidos. Na segunda parte, alguns vão dizer que ele está, então, virando para o outro lado. Ele está dizendo, não só os de dentro erram, mas aqueles que estão fora. Por isso que ele fala que é para a gente não se assemelhar aos gentios. A gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Mas a gente precisa voltar sempre a esses pontos de que a oração é algo tão importante na vida do cristão que o Senhor Deus se estende nela e Jesus se estende nela de maneira que Ele quer que a gente aprenda a orar. Porque orar, diferente da doação e do jejum, o orar é um adentrar na presença de Deus, é adentrar na sala do trono, é andar pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. Orar é isso, é se achegar a Deus para obter dele misericórdia e bênção, graça em tempo oportuno. É por isso que o Senhor Jesus, ele se esforça, ele se dedica, ele dedica uma sessão maior ao ensino da oração. E é por isso que eu preciso, já que sou eu que prego, eu preciso focar nisso. Eu preciso lembrar vocês e lembrar a mim mesmo de que a gente ora entrando na presença de Deus. E que a oração é um privilégio. E entrar na presença de Deus é para os que o temem. É por isso que Jesus está falando aqui aos seus discípulos. Então a gente precisa saber da importância da oração. E quando ele avança mais uma vez, ele fala, e orando, não useis vãs repetições. Mais uma vez ele fala assim, e orando. Jesus ele não se dedica nem um pouco a explicar por que o crente deve orar. Ele não gasta tempo com isso. Porque é implícito em ser cristão, é implícito em ser um convertido, ter vida de oração. O cristão tem vida ativa de oração. Ele ora todos os dias, ainda que ele tenha uma oração capenga, ainda que ele tenha uma oração fraca, ainda que ele se arraste na oração. Mas em sinceridade ele se dirige a Deus e ele vai ao Senhor todos os dias buscando a Deus em oração. De alguma forma, o crente é impelido a orar. O crente ele sente a necessidade de orar. O crente não consegue viver sem orar. E é por isso que Jesus não se gasta e não se desdobra em tentar explicar para as pessoas por que elas têm que orar. Porque o crente ora. Faz parte de ser crente. Crente ora. Ponto final. Se a gente precisa explicar para um crente por que ele tem que orar, talvez a gente não esteja explicando para um crente.
crente ele precisa se dirigir a Deus, ele sabe onde ele obterá socorro. O crente ora olhando para os salmos e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor. E é por isso que o crente ora, porque ele sabe onde está o socorro dele. E não só isso, há mandamento bíblico para a gente se achegar a Deus. Como se a gente se achega a Ele, senão por meio da oração. O versículo que nós falamos aqui repetidamente, aqui nos cultos, aqui na igreja, que é: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono de graça, para que em tempo oportuno alcancemos misericórdia. Podemos adentrar pelo novo e vivo caminho. Podemos adentrar na sala do trono pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. É mandamento para a gente se achegar, acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que em tempo oportuno alcancemos misericórdia. Que Deus bondoso é esse, que Ele tem prazer em que nós nos acheguemos a Ele e tem prazer em nos ensinar a nos achegarmos a Ele. A gente não encontra isso em nenhum outro lugar. Tamanha graça e revelação de Deus. Um Deus que quer os seus filhos perto. Um Deus que trata os seus seguidores como filhos e os adota como filhos e os gera pelo Espírito Santo como filhos. Esse Deus é poderoso. E é por isso que Jesus fala: e orando, porque Ele sabe que a gente vai orar. E Ele fala assim: não useis de vãs repetições. E orando, não useis de vãs repetições. É algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Porque Ele fala assim, sabendo que a gente vai orar, Ele está alertando para a gente não fazer um tipo de coisa. E esse tipo de coisa é não usar de vãs repetições. Vãs repetições, basicamente, é repetições inúteis. Mas é interessante a gente voltar um pouquinho lá no original para a gente entender um pouco mais, talvez, de como o que aquilo significa. Porque essa palavra que Jesus usa aqui é batalogel, ou batalogia, né? E essa palavra, a gente só vai achar mesmo ela aqui. A gente só vai achar referência dela aqui, ó, batalogia. Talvez do aramaico ela significasse algo inútil, né? Algo sem sentido. Mas também ela pode ter uma raiz, lá no grego, como se fosse simplesmente a raiz naquele bar, ou blá, 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 blá em português. Jesus está falando, usando um termo que para alguns entendiam antigamente, que Jesus está basicamente dizendo: e orando, não useis de blá, 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 não useis de palavras sem sentido. O povo entendia ali. Ele falava para que o pessoal entendesse. E eu sei quando a gente fala, mas por que então, se é para entender, por que então citar o original? É porque eu sei também que ninguém usa no seu dia a dia o termo vãs repetições. E é importante a gente entender o que Jesus estava falando ainda mais próximo. Jesus, ainda de uma maneira quase que informal, ele diz: olha, quando vocês orarem, não fiquem blá, 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 só emitindo sons. E a gente precisa entender nos dois sentidos que significam e que afluem para o mesmo significado e para o mesmo ensino de Jesus aqui. Quando ele usa o termo vãs repetições, ele diz para a gente não usar de vãs repetições na oração, tem duas coisas que a gente tem que evitar. E a primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa evitar, é não ficar usando nas orações palavras vãs, palavras inúteis, palavras sem sentido nenhum, que não significam nada, ou termos que não significam nada. Às vezes um som que não significa nada. Eu sei que às vezes diante do Senhor, quando a gente vai orar, às vezes a gente não tem palavras e a gente fica diante do Senhor e, como se diz, a gente simplesmente geme de sofrimento. Às vezes simplesmente se coloca em silêncio diante do Senhor, com o nosso coração disposto a Ele. Isso também é uma oração. Mas quando vocês orarem com palavras, nós oramos com palavras, via de regra. Quando vocês orarem, não fiquem usando palavras tolas, inúteis. Às vezes nós fazemos isso. É muito comum, por exemplo, acontecer que está acontecendo algum problema, a pessoa começa a orar, a igreja está orando, e uma pessoa fica repetindo: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus o quê? O que significa isso? Em nome de Jesus. Qual é a oração que você faz que é em nome de Jesus? Fica só repetindo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É vã repetição, porque ela é inútil, ela não leva a nada. É uma oração jogada fora.
E é muito comum. Muito comum. Não só esse termo, tantos outros termos que as pessoas usam. Às vezes palavras. Às vezes só fica repetindo um som, como se fosse um mantra. Um mantra para a gente entrar na presença de Deus. Como se a gente estivesse repetindo quase um feitiço o tempo todo, falando a mesma coisa. Isso é uma repetição inútil. Talvez no nosso contexto, nesse sentido, não seja tão comum nesse primeiro significado. Talvez aqui a gente não fique usando a mesma palavra. No texto que eu escrevi sobre esse sermão, no qual eu anotei o sermão, para quem é mais novo, vai lembrar, vai entender o que eu falo quando eu digo que às vezes a gente ora como se a gente fosse Pokémon, só repetindo a mesma palavra. Só repetindo a mesma coisa. Não tem sentido nenhum. Fica conhecido como aquilo, parece um Pokémon. Não fala outra coisa. E a oração tem sentido de quê? Deus dá inteligência pra gente. E o Senhor Deus é Senhor de todo conhecimento, toda sabedoria e toda inteligência. A gente não pode se dirigir a Deus como se ele fosse uma divindade qualquer, que bastasse dizer um punhado de palavras e aí então abre as portas. Sabe como a gente tem as palavras mágicas para que os portais da eternidade se abrissem a nós. Não, o Senhor Deus, ele quer coração. Ele quer entendimento. Ele quer que a gente se dirija a ele em sinceridade. Mas isso não é o único problema. Há ainda um outro problema. O problema das orações prontas. Das orações feitas. As quais nós só repetimos. O próprio Pai Nosso, a oração dominical, que em outros idiomas é conhecido como oração do Senhor, em português nós conhecemos como Pai Nosso, mas alguns que dizem que talvez o melhor título para essa oração é a oração dos discípulos, porque Jesus ensinando os discípulos a orarem. Uma oração para nós, né, fazermos. E nós podemos orar isso daqui como uma reza, simplesmente fazendo uma vã repetição dela, sem colocar mente, sem colocar coração na oração. E o que acontece? É uma vã repetição. Se fosse como se fosse um punhado de simplesmente um punhado de palavras mágicas. E a gente repete aquilo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem acompanha futebol, e quem até já jogou em escolinha, ou futebol amador, sabe que é muito comum. Vai ter a concentração, aí o time está no vestiário, então está num canto para si ali, aí tá o capitão do time ou o técnico faz aquele discurso motivacional, aí termina, todo mundo baixa a cabeça e começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Uma reza. Até uma profanação até da oração dominical, da oração do Senhor. Porque o Senhor Deus nos adverte para não usarmos vãs repetições. Quando fazemos da oração do Pai Nosso uma vã repetição. E muitas vezes nós fazemos isso. Mas não só com o Pai Nosso. Vocês podem dizer assim: mas nós somos evangélicos, nós não caímos nesse erro. Nós não temos orações feitas assim. Mas quantos de vocês, ao findar do dia, vão fazer as orações, ali na cama já, cansados, e oram a mesma coisa todo dia, mecanicamente, como se simplesmente fossem cumprir tabela, cumprir suas obrigações para com Deus. E aí vocês oram todos os dias a mesma coisa, e nós oramos todos os dias. Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado pela salvação. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a gente. Senhor, guarde a gente. Senhor, abençoe meu pai, minha mãe, meus irmãos. Senhor, abençoe minha esposa, meu namorado, meus amigos. A gente ora todo dia a mesma coisa. Parece que a gente vai cumprindo. E depois que a gente faz essa oração a primeira vez, parece que ela vai saindo cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. E o erro não é que a gente ore pelas mesmas coisas. É que a gente simplesmente faz orações mecânicas, robóticas, e repete elas a exaustão por anos. Sem colocar coração ali. Como se a gente tivesse que cumprir, bater ponto, bater cartão, lá na sala de oração com Deus. Como se Deus estivesse esperando você, para você dizer essas palavras todos os dias. E a maioria de nós diz sem coração, sem se derramar diante de Deus. Digam-me se não são vãs repetições. Robert Cook, sendo citado pelo pastor Warren Wiersbe, ele fala o seguinte, que
Todos nós temos essas orações mecânicas. E a gente só começa a orar de verdade quando a gente para de fazer as orações mecânicas. E outra coisa também é que eu tenho que parar de citar esse pastor, porque é muito difícil falar o nome dele. Mas a gente faz essas orações. Todo dia, na nossa cama, todo dia sentado. E a gente pode prestar atenção, a gente tem um grupo dessas orações mecânicas. Ao amanhecer, quem ora ao amanhecer, antes do almoço, antes de qualquer refeição e ao dormir. A gente deita e repete a nossa rezinha pessoal. Só que o Senhor Deus é gracioso. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Porque nós vamos ver mais à frente que ele diz: o vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Porque Deus é bondoso e ele é gracioso. Mas, meus irmãos, colocar simplesmente uma repetição de palavras todos os dias diante de Deus, como se aquilo fosse oração sincera, não é sinceridade. A não ser que você coloque sinceridade naquelas palavras. A não ser que você pare e medite naquela oração que você está fazendo. Medite nas palavras que você está fazendo. Reflita sobre elas. Pense sobre aquilo. Reforce aquelas orações. Refaça elas diante de Deus. Mas pense mais. Você precisa orar mais? Anote o que você quer pedir. Vá, se coloque diante de Deus e ore. Anote por quem você quer orar. Quais são os motivos, quais são as mudanças, quais as bênçãos, os milagres, as transformações, os agradecimentos. O que vocês querem colocar diante de Deus? Coloquem. Evitem as vãs repetições. Evitem também que as próprias anotações de vocês não se tornem como rezas, como se nós simplesmente cumpríssemos a tabela daquelas coisas pelas quais nós queremos orar. Orem, pensem nos problemas, coloquem diante de Deus. Mas ainda acontecia uma outra coisa, porque eles faziam longas e extensas orações. Eles colocavam diante de Deus orações longas e enfeitadas. E eles faziam isso, e eles faziam como se fosse preciso que Deus os informasse, que Deus fosse informado, porque Deus não sabe o que está acontecendo. Porque Deus precisa de uma oração esteticamente muito aceitável. A gente esquece, por exemplo, que isso daqui é coisa de gentios. O que Jesus está dizendo para a gente é: e não useis de vãs repetições como os gentios. E no versículo 8 ele fala: não vos assemelheis, pois, a eles. Vejam que essas orações demoradas, longas, enfeitadas, grandes rezas, que precisam estar milimetricamente enfeitadas diante de Deus, não é coisa de crente. Jesus primeiro fala para a gente não imitar os hipócritas. Estou falando daqueles falsos crentes que oram para aparecer para a congregação. Mas ele fala que a gente também está exposto e suscetível a outro risco, que é o risco da gente fazer igual os pagãos. Gentios aqui, religiosamente falando, espiritualmente falando, significa pagãos. Gentios são aquele povo que não é povo de Deus. Pelo menos até aquele momento. Hoje nós sabemos, nós somos gentios, o evangelho se estendeu a nós. Mas naquele momento Jesus estava falando para discípulos em Israel, no monte, ou no pé do monte, numa região montanhosa. Ele está falando para aquele povo, que é o povo que recebeu a revelação, o povo que recebeu a lei, que recebeu as alianças. E aquele povo, inicialmente, ainda ali nessa transição da antiga para a nova aliança, aquele povo vai ver os gentios como povo que não é povo de Deus. Ele está vendo os pagãos. Mas à frente a gente vai ver também, como algumas vezes o próprio apóstolo Paulo vai falar coisa assim, o apóstolo Pedro vai usar esse termo gentios para pagãos, aqueles não convertidos. Ou seja, um povo que não é povo de Deus. Jesus está falando que repetir orações, a exaustão, rezas memorizadas, repetidamente, cansativamente, até a exaustão, não é coisa de crente. E a gente cai nisso, a gente comete esses erros. A gente vai lá e oferece orações mecânicas todos os dias, roboticamente memorizadas, pelo costume. E aí fala, isso não é coisa de crente. O crente é aquele que crê. Ele não é daqueles que creem, não é coisa daqueles que são filhos de Deus. Tanto que ele fala, o vosso Pai, ele está falando com filhos de Deus.
No versículo 8 vocês vão ver. Deus, o vosso Pai, sabe de que tem de necessidade. Ele está falando com os filhos. Então não ofereçam, acheguem-se a Deus. Mas não como pagãos, nem como hipócritas. Acheguem-se a Deus como o povo santo que vocês são. Como nação santa. Como povo de propriedade exclusiva de Deus, que são vocês. Vejam, meus irmãos, é por isso que a gente precisa ler a Bíblia. É por isso que a gente precisa de doutrina. É por isso que a gente precisa de teologia. Isso aqui é Jesus ensinando sobre Deus Pai. Isso é teologia. Teologia não é o que se aprende em livros. Se aprende muito teologia em livros. Mas a principal fonte de teologia, fonte de doutrina, é Bíblia. Se alguém chega para vocês e diz, mas eu não quero saber de doutrina, eu quero saber de Jesus. Como você quer saber de Jesus se você não quer saber sobre Jesus? O que Jesus fala, o que Ele ensina, como nos relacionarmos com Ele. Como dizer assim, eu quero Jesus, mas eu não quero conhecê-lo. Que Jesus para quê? Para ser um servo, um capacho? Um escravo divino? Não. Eu sei que muitos dos que falam isso, falam sem essa intenção. Mas as nossas expressões precisam ser corrigidas. Os nossos termos precisam ser corrigidos. O que falamos também precisa ser corrigido. Todos nós. E Jesus está corrigindo isso aqui em relação às orações. Nós precisamos corrigir as nossas orações. Nos achegarmos a Deus com a mente sincera, pensando, não só repetindo todos os dias. Não é lendo uma reza. De nada vale. A gente precisa colocar o nosso coração diante de Deus. Até se a gente lê a oração do Pai Nosso. E orando o Pai Nosso, a gente pensa, Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente ora assim, perdoa os nossos pecados. Assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para todo sempre. Amém. E a gente ora pensando no que a gente fala. Esse é um dos motivos pelos quais a gente precisa. E eu escolhi expor isso daqui por causa disso. E a gente precisa conhecer. A gente não pode só ler e repetir. A gente tem que pensar. Quando a gente ora, venha o teu reino. Está dizendo, venha o teu reino sobre esta terra, Jesus. Venha, Jesus. Volta, Jesus. É isso que a gente está falando. Volta, Jesus. Fala, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Todas as vezes que a gente ora, vem o teu reino, é isso que a gente fala. É por isso que a gente não pode orar usando de vãs repetições, porque isso é coisa de quem não é crente. Isso significa que você deixou de ser crente porque usou de vãs repetições de repente, porque errou a orar. A gente erra a orar, a gente é humano. A gente está aqui para aprender a errar menos. A errar quase nada, lá na glória não errar mais. E ele fala logo em seguida, e ele diz assim, porque presumem que pelo seu muito falar não serão ouvidos. Não, pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas a verdade é que não serão ouvidos pelo seu muito falar. Não é o muito falar que vai fazer a gente ser ouvido. Os pagãos, por costume, eles faziam longas orações, porque eles acreditavam que se eles falassem muito e exaustivamente, o Deus deles, a divindade na qual eles criam, iria ouvi-los pela importunação. E o exemplo mais clássico que nós temos dessa oração pagã é lá em 1 Reis 18, quando Elias, só sobrou Elias de profeta do Senhor, mas havia 450 profetas de Baal. E os profetas de Baal passaram horas a fio pedindo para Baal ouvi-los. Ah, Baal, ouça-nos, Baal, ouça-nos, Baal. E eles falavam, e repetiam. E eles pulavam no altar e andavam por sobre o altar, sobre o qual eles queriam fazer o sacrifício, que eles queriam que viesse fogo do céu. E Elias falava, e eles se flagelavam, se cortavam para chamar a atenção de Baal. E Elias fala assim, falem mais alto. Eu acho que ele está ocupado. Falem mais alto, vai ver que por ser um Deus ele deve estar fazendo outras coisas. Falem mais alto, pode ser que ele esteja conversando com alguém e aí não consiga ouvir vocês. Elias, inclusive, foi bastante irônico, foi bastante sarcástico ao combater os profetas de Baal.
que os profetas de Baal falando com essa sua divindade, com esse falso Deus, não foram ouvidos. A Bíblia fala que não houve resposta, não houve atenção. Não há resposta e não há atenção se você acha que é pelo seu longo falar que Deus vai ouvir você. Não é isso que vai fazer com que Deus lhe ouça. Mas um coração sincero, simples, diante de Deus, uma pequena oração pode fazer efeito. Mas não presumam que nós não podemos passar longos períodos em oração diante de Deus. Não presumam que, porque estamos diante de Deus, precisamos ser breves. Porque Deus está muito ocupado. Ou então porque Ele já sabe tudo. E a gente vai lá, é breve, objetivo e volta. Não, o nosso desejo é passar tempo diante de Deus, orando diante de Deus. Mas não é com a intenção de fazer longas orações que Deus nos ouve. É com as orações sinceras. A própria oração de Jesus ensina que não é uma oração longa, ela está longe de ser cumprida. Mas nós podemos passar 1, 2, 3, 4 horas em oração diante do Senhor. Falando sobre as coisas com o Senhor. Nos apresentando diante do Senhor. O Senhor Deus também ouve. O Senhor Deus quer filhos que entrem na sua presença e orem. Mas não é filhos que presumam que ele precisa ser adulado ou importunado a fim de que ouça. Obviamente, a gente também não pode entender isso daqui com longas e repetidas orações, como se a gente não devesse repetir oração por coisas que nós queremos. Nós temos que fazer isso. Sabe, um outro bom exemplo é lá em Lucas 18, a viúva e o juiz, a parábola que Jesus conta. A viúva muito importuna ao juiz, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Faça-me justiça. E Jesus fala assim: vocês não acham que Deus também não ouvirá vocês? Vocês acham que ele deixará vocês em longa espera sem atendê-los? Ele ouve e ele responde às orações. E por muito orarmos, o Senhor nos responde. Nós temos que prevalecer, nós temos que perseverar em oração. Vencer em oração, perseverar, continuar, persistir. O Senhor, Deus, ouvirá os nossos pedidos. Mas não com rezas, não com orações mecânicas, mas com orações sinceras diante do Deus que ouve as orações. E voltem diante de Deus. Voltem diante de Deus hoje, voltem amanhã, voltem depois, e depois, e depois, e depois. E pode ser que em uma semana não resolva, em outra semana não resolva, em 2 meses não resolva, em 1 ano talvez não resolva. Talvez leve 20 anos. E o Senhor Deus responderá a oração no devido tempo. Eu creio nisso. Eu creio porque eu creio quando Isaac casa com Rebeca. E Rebeca era estéril. Isaac orou para que Rebeca tivesse filhos. 20 anos depois, Rebeca engravida. Não é 10 anos, não é 15, é 20. É a vida de um jovem. É alguém que nasce, primeira infância, segunda infância, adolescência, juventude, maioridade. É muito tempo. É o que o texto nos dá a entender. É um período longo de oração e de perseverança. Mas o Senhor Deus ouve as orações. Abacuque ora e nós não sabemos quanto tempo ele ora, mas ele ouve as respostas de Deus. E ele sabe que o Senhor Deus é bondoso. E ele reconhece a bondade de Deus. Há muitos e muitos exemplos de longos períodos de oração. George Whitefield, um grande pregador inglês, amigo de John Wesley, dizem que as orações que ele fez durante a vida, todas foram atendidas, exceto 2, por 2 amigos pelas quais ele orava para que se convertessem. E ele orou ao longo da vida dele por esses 2 amigos. E ele não viu a resposta dessas orações. No funeral dele, no culto lá para o sepultamento dele, John Wesley pregou. E um desses amigos se converteu. Anos depois, o outro amigo se converteu. As orações são ouvidas, mas não as rezas. As orações sinceras são atendidas por Deus. São respondidas por Deus.
pode ser que você ore por algo que Deus não quer lhe dar. E Ele vai lhe responder ainda assim. Eu acredito que Ele não vai lhe dar. Mas Ele vai responder. O Senhor não deixa orações sem resposta. O Senhor Deus ouve as orações. Nós oramos por um avivamento, nós veremos esse avivamento. Nós oramos por conversões, nós veremos conversões. Nós oramos pelo poder de Deus, nós experimentaremos, assim como já estamos experimentando, o poder de Deus. Nós pedimos para que o Espírito Santo venha sobre nós. Ele tem vindo. Ele tem transformado a gente. Anos e anos. E nós oramos e o Senhor Deus ouve. Por muitos anos eu orei ao Senhor para que Ele me desse uma oportunidade. Mas há orações também que são de pregar o Evangelho. Mas há orações que também são atendidas na hora. Na hora. Eu posso contar um exemplo do que aconteceu comigo. Certa vez, eu tinha 20 anos de idade, então isso faz uns 9 anos, né? Já faz bastante tempo, mas ainda estou na casa dos 20. Pela primeira vez, fui chamado para pregar numa igreja batista, inclusive, na igreja do pastor Fernando Angelim. E eu fui pregar lá, e nunca tinha pregado na vida, assim, para uma igreja, nada, para um público, assim, um pouco maior. Eu não sabia nem como fazer a pregação. Eu preguei, eu vou dizer para vocês uma coisa, a pregação foi muito ruim. Pensa numa pregação ruim. A pregação foi ruim. Quem tiver dúvida, ficou gravado. Não sei, eu acho que está no YouTube. Ficou muito ruim a pregação. E eu saí de lá, aí o Angelim foi lá, falou comigo. Muito obrigado e tal, falou lá, beleza. E aí eu fui para casa e sabia, essa foi a chance que eu tive, eu perdi, acabou. Perdi a chance. E meses passados, eu lembro que eu estava lá no meu quarto, lá em Belém, e eu estava na cama e eu estava orando. E na oração lá, eu lembrei da pregação e eu pensei assim, eu nunca mais vou ter uma chance de pregar. E aí eu falei para o Senhor Deus assim, Senhor, eu falei algo assim, algo nesse sentido, não é exatamente assim. Senhor, eu sei que eu preguei muito mal. Eu me preocupei muito com o que os outros iam pensar. Mas eu preguei mal mesmo. E eu te peço se o Senhor puder me dar mais uma chance só. Só mais uma chance para eu pregar. Só isso, Senhor. Para eu pregar o Evangelho para um povo que queira ouvir. Eu te peço, Senhor, se o Senhor puder me dar mais essa chance, se o Senhor também puder me ajudar a fazer a pregação. Aí eu queria fazer, eu peço isso em nome de Jesus, amém. E eu lembro que eu baixei a cabeça. Meu telefone tocou. Quando meu telefone tocou, era o pastor Fernando Angelim. E ele falou assim, oi, tudo bem, meu amigo? Aí eu falei, tudo. Aconteceu alguma coisa? O que houve? Aí ele falou assim, rapaz, agora mesmo, o pastor que vinha pregar aqui, eles tinham um evento que acontecia toda sexta, chamado Ponto de Encontro, que eram pregadores de fora iam pregar. O pastor que vinha pregar aqui nessa sexta, ele acabou de cancelar, cara. E a gente não tem quem venha. Tu não quer pregar pra gente nessa sexta? Aí eu, né, como todo bom crente, né, disse sim. Mas como todo bom brasileiro, eu disse sim, deixa eu ver. Mas eu queria, né? Aí eu falei, não, deixa eu pensar aqui. Aí eu tirei assim, eu falei... Aí eu parei e pensei assim, eu falei, mas eu acabei de orar por isso, sabe? Foi mais pelo choque do que por qualquer tipo de desdém, né? Uma oração respondida tão rápido assim. E aí eu parei, e aí eu... Não, Angeli, eu vou sim, com certeza e tal. Eu falei, então beleza. Isso era uma quarta-feira à noite que eu orei, na sexta-feira eu fui pregar. Então tô pregando aí. Mas o Senhor Deus atende orações. O Senhor Deus atende orações pequenas, orações curtas, orações breves, orações sinceras. Orações que principalmente se conformem à vontade de Deus. E a pergunta é qual é a vontade de Deus para que nós oremos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus se revela nas Escrituras. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E os desejos do teu coração são os desejos que tu colocas em oração diante de Deus. E aqueles também que às vezes estão aqui no teu coração e tu oras muito no oculto. O Senhor Deus, Ele responde, mas agrada-te no Senhor. O Senhor Deus, se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele ouve as nossas orações, como está escrito lá em 1 João 5. Ele ouve
E ouvir é responder, ele atende, ele dá resposta, ele não nos deixa sem resposta. Mas vejam que ele diz que não é para sermos como estes, mas o Senhor Deus, ele sabe. Ele sabe que nós precisamos. E ele diz o quê? No final, ele avança e ele diz assim, não vos assemelhei a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Muitos de nós vemos esse texto e pensamos nesse texto filosoficamente. Se ele sabe por que ele quer que a gente peça, se ele já sabe todas as coisas já estão ditas, destinadas, predestinadas, decretadas por Deus, por que orar? Mas esse não é o ponto de Jesus. O ponto de Jesus é dizer que nós podemos nos achegar confiadamente diante de Deus para fazer pedido, porque Deus já sabe o que a gente precisa. Porque ele está dizendo que Deus é nosso Pai. O que ele está assinalando aqui com essa frase é: Deus conhece vocês e Ele é o Pai de vocês. Olha o que ele diz: o vosso Pai, Deus, sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam. Por isso vocês podem se achegar a Deus, porque Ele já sabe o que vocês precisam. Não tem nada em oculto. Não tem nada que vocês possam chegar e dizer, eu não sei se eu peço. Deus já sabe o que vocês precisam. Se você precisa, você chega diante de Deus e pede. Mas ele fala que ele é pai, ou seja, ele já sabe com cuidado que um pai sabe que o filho precisa. Mas o filho se achega ao pai. É um Deus que tem prazer em que nós nos acheguemos à sua presença. Chegai-vos diante de Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aproximai-vos dele, encontrai enquanto ele está perto. Deus manda que a gente se achegue, Deus manda que a gente se aproxime, Deus manda que nós oremos. Mas ainda mais, porque ele sabe de tudo e ele tem os planos para a gente. E a gente pode orar a ele sabendo que ele tem planos para nós e que ele vai fazer por nós o melhor, independente de qualquer pedido, mas que a gente tem que pedir. Porque está escrito lá em Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, planos de prosperidade. O Senhor Deus tem bons planos para nós, então nós podemos nos achegar a Ele. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos. Mas ainda mais, por que o Senhor Jesus fala isso? Porque nós não sabemos orar como convém, como está escrito em Romanos 8:26. Porque não sabeis orar como convém, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Deus orando por nós diante de Deus Pai, para que tenhamos aquilo que precisamos, nós oramos. E porque também, como está escrito lá em Efésios, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E nós podemos ainda emendar com Romanos 11:36. Sabe, a Ele, infinitamente mais a Ele, toda a glória. Nós sabemos que a Ele a glória. Nós podemos nos achegar a esse Deus, que é detentor de toda a glória, que é detentor de todo o saber, e é detentor de todo o amor derramado sobre nós. Nós podemos nos achegar. O que Jesus está querendo nos dar é segurança de que nós podemos nos achegar a Deus porque Ele sabe do que nós precisamos e Ele quer nos abençoar. E Ele quer nos dar aquilo que nós precisamos. Por isso que nós oramos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Deus sabe o que nós precisamos. E pelas orações, Deus faz essas coisas acontecerem. Não pense que as orações não são necessárias. Ainda, meus irmãos, o último versículo, para vocês verem a necessidade e o poder da oração. Como está escrito lá e também em Tiago 5:16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não somos nós esses justos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Apocalipse 8, que ele nos diz, o anjo que se achega ao Senhor
Ele recebe o fogo para colocar no incensário, naquele incensário onde estão as orações de todos os santos, e ele põe fogo naquele incensário, e aquelas orações como incenso sobem perfumadamente às narinas de Deus, e o anjo pega o incensário e derrama sobre a terra, que são as orações dos santos. O Senhor Deus, eu gosto de pensar que as orações são as orações do venha o teu reino. O Senhor Deus, quando chega, pela muita oração e pela perseverança na oração, mas não é pela muita repetição ou pelo muito falar, é pelo muito orar. O Senhor Deus derrama as orações, derrama a resposta de oração sobre nós. Diante dele sobe como incenso perfumado, agradável às narinas de Deus. A oração de um justo pode muito seus efeitos. As coisas estão decretadas. O reino virá pela oração. Mas assim como diz John Piper, a oração, as coisas acontecem pelo decreto de Deus. E a oração, esse martelo pelo qual Deus decreta que os pregos entrem nas tábuas. Deus decretou que os pregos entrassem nas tábuas pelas marteladas da oração. Essas orações também decretadas. Deus usa as orações, assim como o próprio apóstolo Paulo em Romanos 10 nos diz que ele ora para que sejam salvos. Nós oramos porque o Senhor Deus ouve as nossas orações, porque Ele sabe o que nós precisamos. Meus irmãos, acheguem-se diante de Deus, sem vãs repetições. Orem com sinceridade de todo o coração. Não imitem aqueles que não são crentes, repetindo orações como mantras ou rezas. Isso não é coisa de cristão, é o que Jesus fala. E por fim, acheguem-se com confiança diante de Deus, porque Ele sabe o que nós precisamos e por isso nós oramos diante dele. A pergunta é, nós oramos pelo que precisamos? Que o Senhor Deus nos revele, que nós oremos de acordo com a sua vontade. Mas o bom é saber que nós podemos orar para alguém que sabe o que nós precisamos e está desejoso de nos abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor, te damos graças, Senhor, por essa reunião e por esse povo que se reúne aqui, Pai. Peço para que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame poder sobre eles, Pai. O Senhor os guarde e os proteja nas suas voltas para casa, Pai. O Senhor derrame o seu poder sobre eles, livros de Covid, de doenças, de acidentes, atentados, guarde-os. Pessoas da igreja, avança, Senhor, as fronteiras do Evangelho nesta cidade, nesta região. Pai, para que mais e mais pessoas te conheçam, Senhor, e venham a Ti. Ó Senhor, eu te peço, Pai, e que orem a Ti confiadamente, nós pedimos. Abençoe-os, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Se de repente o Senhor Deus tocou o seu coração, você quer orar onde você está, você quer orar com alguém, você quer orar sozinho, ore, o Senhor Deus vai responder. Ore porque o Senhor Deus ouve. Ore com sinceridade. Fale o que está no seu coração. Derrame-se diante do Senhor. Ele ouvirá suas orações. Amém? Se você quiser também mandar uma mensagem, falar com a gente, fique à vontade. Não esqueça de curtir e compartilhar, se for possível, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem do Evangelho. Tá bom? Deus abençoe vocês, se Deus permitir. Até semana que vem.